Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos tratando da carta de número 1, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Estamos já passando para o próximo capítulo, terminando as questões acerca das imoralidades dos coríntios. Muito bem, e aqui no capítulo 6, Paulo também chama de imoralidade, também é uma questão imoral, mais social do que sexual, a questão que eles estavam fazendo. Em toda a sociedade há contenda. Em toda a sociedade há contenda. Inclusive entre irmãos. Existem discussões, existem pessoas que discordam deste ponto, daquele ponto. Isto não é raro acontecer, isso pode acontecer inclusive na igreja. O que não pode acontecer, segundo Paulo, é que estas contendas, estas brigas saíssem do ambiente da igreja e passassem para o ambiente de fora, ou seja, para que um ou outro irmão levasse as barras do tribunal no seu irmão por uma questão entre eles. E isso estava acontecendo. Alguns coríntios denunciavam os seus irmãos para os procuradores, para os juízes, que eram juízes do mundo. Ora, em vez deles acertarem dentro da comunidade, em vez deles resolverem dentro, então não havia necessidade deles buscar justiça em corte que era pagã, em tribunal pagão, perante incrédulos, que não tinham aquela sabedoria que nós vimos nos vídeos passados. Eles eram capazes, sim, de resolver os problemas que estavam acontecendo entre eles, dentro da igreja. Mas, muito importante, mais do que tudo isso, se eles aceitassem os padrões de Cristo, eles iriam ver que os padrões do mundo eram insuficientes, eram fracos, eram débeis e, portanto, eles não iam usar os padrões do mundo, eles iam usar os padrões de Cristo. E aí ele até faz um comentário bem sarcástico, ironizando. Não tem um sábio entre vocês que possa resolver isso? Quer dizer, vocês se acham tão sábios? Vocês se dizem tão sábios? Não tem nenhum sábio aí entre vocês que possa resolver isso, que vocês vão ter que buscar um sábio para fora, lá fora, no mundo? Quer dizer, ele está tirando aí fazendo uma ironia com os coríntios. Ir a juízo, primeiro que ir a juízo, só o fato de ir a juízo já é um problema, já é derrota. Não interessa o resultado que vai acontecer. Interessa se você vai ganhar ou vai perder lá no tribunal. Só o fato de você ir a juízo, e um juízo fora da igreja, já é uma derrota. Não interessa o resultado. Né? Paulo diz que isto é um problema sério, porque você está falando do corpo de Cristo. Jesus tem conselhos para este corpo. Que conselho é esse? Ora, Jesus disse, se alguém te agride, dê outra face. Se alguém te pede a túnica, dê a capa. Mas os coríntios não queriam saber destes princípios cristãos, dessa sabedoria cristã. Então eles estavam cometendo, na verdade, um duplo pecado. Eles estavam pecando contra o padrão ético do mandamento de Jesus, mas também estava pecando contra o amor fraternal.
Portanto, era duplo. O dano aqui é o dano ao corpo de Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, veja, eles não estão prontos para sofrer uma injustiça. Vamos supor que o que aconteceu com eles, realmente eles tenham razão, foi uma injustiça contra eles. Quantas vezes o povo de Deus sofre injustiças? Muitas vezes ele sofre. E muitas vezes o povo de Deus tem que estar preparado para sofrer injustiça. Mas eles não. Eles não só estavam despreparados para isso, como ao contrário, ativamente eles estavam promovendo injustiça, fazendo injustiça. Porque quem está em Cristo tem um amor cuidadoso, um amor especial para com os irmãos, para com o corpo de Cristo, porque fazemos parte do mesmo corpo. Ora, Paulo explica que os injustos, eles seriam excluídos do reino, eles tinham que tomar cuidado com o que eles estavam fazendo, porque a imoralidade não era só sexual, eles estavam também com imoralidade, moralidade ética e moralidade teológica. Eles não tinham cuidado com o próprio corpo, porque a igreja é o corpo de Cristo. E aí, porque eles estavam provocando injustiça, eles estavam pecando duplamente. Paulo diz que são várias formas de males. Não é só a imoralidade sexual. A imoralidade ética também é imoralidade, também é pecado. Então, fornicário é uma forma de pecado sexual. O adultério é uma forma de pecado. Viola o leito conjugal. Os efeminados, os idólatras, que é agora imoralidade de culto religiosa, os ladrões, os avarentos, os que eram cobiçosos, os roubadores, os maldizentes, todos estes não vão receber o reino de Deus, não vão fazer parte do reino de Deus, segundo Paulo. Os coríntios, antes de se converterem, eles eram maus. Mas agora eles eram convertidos. Qual era a razão? Por que eles estavam agindo desse jeito? Eles deviam se entregar ao poder do Espírito, porque eles foram lavados dos seus pecados. Por que eles estavam voltando aos pecados? A morte de Cristo foi uma morte de expiação. Ele declara as pessoas justas. Portanto, antes eram imorais e eram pecadores, e agora estavam lavados, santificados, separados para pertencerem a Deus. Justificados, aceitos como justos, portanto, diante de Deus. Bom, em relação ao pecado da impureza sexual, Paulo volta ao assunto, porque era um assunto grave, e ele coloca 2 estágios. Hoje nós vamos ver um deles e no vídeo que vem nós vamos falar do segundo estágio em relação à explicação desta impureza sexual que é trazida aqui por Paulo. No primeiro momento, a vida do cristão é uma vida corporal. Ela é determinada por aquilo que Deus fez por ele. Ou seja, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então, isto é em relação ao corpo de Cristo. E um segundo momento, ao mal específico do pecado sexual. Então, são 2 aspectos diferentes. Em primeiro lugar, precisamos lembrar
que o crente, o salvo, o converso, ele vive num princípio, que é o princípio de liberdade cristã. O que significa dizer? Que nós não estamos cercados por restrição, nós não estamos cercados por não. O crente não é uma ilha cercada de nãos por todos os lados. Não é isso que acontece. Nós temos liberdade, nós fomos libertos. Por que nós fomos libertos? Porque a verdade nos libertou. Entretanto, alguns usavam essa noção de liberdade para fazer o que quisessem. Então, eles usavam, nós somos livres, Cristo me libertou, então eu posso fazer o que eu quiser. Também não é bem assim. Porque existe um comportamento que se espera daquele que é convertido, daquele que é cristão. O crente de verdade, o convertido verdadeiro, ele evita as coisas más, ele evita as coisas vãs. Evitar isso não lhe dá salvação. Não é o não que lhe dá salvação. Quem lhe dá salvação é Cristo. Mas o evitar estas coisas é uma mostra de que você foi salvo, de que você foi mudado, de que existe uma diferença em você. Portanto, a liberdade não deve impor escravidão naquilo que se pratica. Porque à medida em que eu sou livre de uma coisa e me ponho a fazer outra coisa de forma a me escravizar pelo mal, eu continuo escrava do mal. A salvação, amados, nos foi dado pela graça. Não porque eu fiz isso ou fiz aquilo, não. A minha obra não dá salvação. Foi a obra de Cristo que me deu salvação. Então Paulo diz, tudo me é possível, mas nem tudo me convém. Tudo é lícito de ser feito, mas nem tudo convém ser feito. Todas as coisas estão em meu poder, diz Paulo, mas eu não serei escravo de nenhuma delas. É este o ponto que nós devemos ter. Se eu posso todas as coisas, eu posso. Estou no meu poder, eu posso. Entretanto, eu não vou me deixar escravizar, me deixar apoderar por nenhuma delas. Eu não vou voltar para a escravidão. Porque Deus me deu liberdade através da morte expiatória do seu Filho Jesus. O corpo, portanto, é para o Senhor. É um instrumento em que o homem serve a Deus. Nós servimos a Deus com este corpo e formamos juntos um corpo que é o corpo de Cristo, a igreja. É o meio pelo qual nós glorificamos a Deus. E, uma vez que Cristo é ressurreto, significa que nós também temos ressurreição. Isto é um fato de extremo valor, de extrema importância. Significa dizer que o corpo tem grande importância na glorificação de Deus. Portanto, o corpo é para o Senhor é para o corpo. E nós temos com absoluta certeza de que este corpo será ressuscitado no momento próprio, pelo poder do nosso Senhor. Amém, amados? Bons estudos.